Enquanto setores mais conservadores relutam em aceitar os avanços do Brasil neste primeiro semestre de governo Lula, um dos maiores bancos do país admitiu hoje que o crescimento no ano deve ser maior do que o esperado. A análise é de João Caires. Vejam só, passando em frente a uma banca de jornal essa semana, vi uma manchete de um desses jornalões aqui do Brasil que, na minha opinião, sempre jogam contra o país. Coloca assim: cenário externo positivo ajuda o Brasil. Aí eu fico pensando, qual o cenário externo positivo? Tem a guerra na Ucrânia, tem problemas para todos os lados, nós tivemos aí um grande risco dos Estados Unidos dar um grande calote, então foi aquela pressão toda, aí eles mancheteiam, né? Cenário externo positivo ajuda o Brasil. Uma vez eu lembro de uma outra revista famosa aí que falava: cansada de esperar, o povo se move e as coisas vão melhorando. Isso tudo foram nos governos Lula, lá atrás e agora. Então o governo Lula, o governo do presidente Lula, está colocando a economia nos trilhos. A gente viu as coisas acontecendo, inflação baixando, e hoje mesmo o Banco Itaú, um dos maiores bancos privados do país, já estima um crescimento do PIB bem maior do que os chamados especialistas do mercado previam, inclusive com inflação baixa. Qual vai ser a desculpa do presidente do Banco Central, que foi colocado lá por Bolsonaro? E a gente percebe que a todo custo ele está tentando impedir o crescimento da economia. Lembramos aí a dona da Magazine Luiza, que passou por uns momentos difíceis, inclusive não se utilizou dos artifícios aí que a gente viu de um outro grupo de bilionários aí, que está se provando cada vez mais, que fajutaram aí seus balanços para dar golpe, no caso das Americanas, e cobrando, falando: ninguém aguenta um juros desse, está fechando loja, a gente não vai aguentar assim, que as pessoas compram financiado e tem que baixar o juro. Mas esse presidente do Banco Central parece não se incomodar. E aí, quando o presidente Lula reclama da taxa de juro, o pessoal fica falando que o presidente está brigando com o presidente do Banco Central. E qual o problema? O presidente da República, que foi eleito pela maioria da população, não pode questionar a política? Isso acontece em qualquer lugar do mundo, diferente aqui do Brasil, que deram poder absoluto ao presidente do Banco Central, assim como acontece aqui no nosso vizinho Peru, que já sofreu vários golpes de Estado, mas há 15 anos não muda o presidente do Banco Central, ou seja, os rentistas, os donos do dinheiro, continuam mandando no país. E o Brasil, independente do Banco Central, está no caminho certo. 9 montadoras aí aderiram ao programa de veículos populares, isso para carros. 10 montadoras aderiram para o programa de caminhões, aí pegando, por exemplo, nos carros 30% da verba já destinada para esse projeto, e no caso dos caminhões, pouco mais de 15%, em torno de 15% mais ou menos. Então as coisas estão andando, tem quem tiver interesse, vai funcionar. E sabemos que o setor automotivo é um setor que puxa a economia como um todo. E quando ela quebra, é um efeito cascata ao contrário. Vai parando as autopeças, para também as grandes siderúrgicas, porque produz bastante aço. E isso a gente viu acontecer na chamada Operação Lava Jato. Eles quebraram as grandes construtoras, que são as maiores consumidoras de aço. Com isso, quebraram as siderúrgicas, né? Foram parando e foram parando na sequência as grandes montadoras, porque as grandes construtoras também compram caminhões, compram veículos para suas frotas. Então foi detalhe e mais detalhe que a gente tem que resolver. E o Brasil está indo no caminho certo. Nós estamos vendo isso acontecer a cada dia. Infelizmente, temos um problema com o Banco Central que temos que resolver de uma forma ou de outra. A forma mais comum seria o próprio presidente do Banco Central reconhecer que está errado, que as suas análises estão erradas, até porque a inflação não é uma inflação de demanda. Mas o Brasil está caminhando para um crescimento além do esperado, ou seja, todos os especialistas erraram, e ainda bem que erraram.